Bom dia! Eu e Ana somos acadêmicas da União das Faculdades Católicas de Mato Grosso, do curso de Psicologia. Nós estamos aqui para fazer uma apresentação sobre o tema o processo de envelhecimento. A nossa professora é a doutora Paula Martins dos Anjos. Envelhecimento. Segundo os estudos de Papali e Fieldman, 2013, concluiu-se que muitos esforços têm sido criados com a finalidade de evitar ou retardar cada vez mais o envelhecimento. Por este motivo, o período de longevidade está aumentando dia após dia, pois cada vez mais existem idosos saudáveis e produtivos. Averigou-se que as áreas de mudanças físicas são os órgãos e sistemas, o cérebro, visão e audição, paladar e olfato, o sono e também o sexo. Nos escritos do autor Straub, 2010, concluiu-se que pesquisas realizadas identificaram a área de doenças cardíacas que se encontram em destaque no envelhecimento. Quanto aos fatores de risco relacionados às doenças cardiovasculares, eles podem ser denominados fatores de risco controláveis e fatores de riscos incontroláveis. Área cognitiva. No que tange ao estudo acerca do desenvolvimento cognitivo de Papali e Fieldman, verificou-se que as pessoas mais velhas possuem mais eficiência em resolver problemas práticos, no caso de haver uma importância significativa emocional para eles. Todavia, pode haver uma redução generalizada no funcionamento do sistema nervoso central, podendo dificultar a agilidade no processo de informação. Nas pesquisas de Papari e Fieldman, comprovou-se 3 tipos de prevenção. O primeiro tipo de prevenção se refere à prevenção primária. A definição é: são esforços para melhorar a saúde de modo preventivo para impedir doenças ou lesões. O segundo, secundária, são atitudes com a intenção de diagnosticar e realizar tratamento de uma forma ou alguma deficiência no início do seu estabelecimento. E a terciária, são atitudes a fim de combater os danos após a doença ou deficiência já estabelecida. Desenvolvimento psicossocial. Acerca do desenvolvimento psicossocial, verificou-se nos escritos de Papali e Fieldman que o estágio final de Erickson, integridade do ego versus desespero, resulta na virtude da sabedoria, ou na aceitação da vida e da proximidade da morte. Erickson enfatiza que o indivíduo deve cultivar um envolvimento vital na sociedade, pois os traços da personalidade possuem a tendência a ser de modo razoável, estável, na vida adulta tardia, dependendo como são medidos. A emoção possui a tendência de ser mais positiva e menos negativa, porém, os traços de personalidade podem modificar este padrão. Desenvolvimento psicossocial. Concluiu-se por meio dos estudos de Papalha e Fieldman que o relacionamento entre pais e filhos, irmãos e irmãs, e com os netos e bisnetos se dá do seguinte modo: os pais idosos, juntamente com seus filhos adultos, possuem contato sempre, são assistidos por outras pessoas, mas também contribuem com o cuidado dos filhos adultos, netos e bisnetos. Por outro lado, as autoras enfatizam que na velhice, a falta de filhos não é considerada um prejuízo. No caso dos irmãos, uns apoiam emocionalmente os outros. Em destaque, os irmãos mostram-se mais amigos nessa situação. Por sua vez, os avós se envolvem mais com os netos do que com os bisavós. Enfrentando a morte e perdas. A respeito do enfrentamento da morte e perdas, segundo os registros de Papali e Fieldman, concluiu-se que nas mudanças físicas e cognitivas que precedem a morte podem acontecer os declínios cognitivos e funcionais, próximo à própria morte. Existem indivíduos que vivenciaram a experiência de quase morte. Tais experiências
podem ocorrer devido às alterações fisiológicas. Confrontando a própria morte. Nos estudos de Papara e Fieldman sobre o confronto da morte, pode ser averiguado que existem 5 etapas. Primeira etapa, a negação, a segunda etapa é a raiva, a terceira etapa se refere a barganhar por um tempo extra, e a quarta etapa, a depressão. A quinta já se refere à aceitação. Nos estudos relacionados aos padrões de luto nas referências de Papara e Fieldman, constatou-se que há o modelo clássico da elaboração do luto e o luto propriamente dito. Primeiro, modelo clássico de elaboração do luto significa a resolução das questões psicológicas ligadas ao luto. E o luto propriamente dito, existem múltiplas variações, ou seja, algumas elaborações do luto rápido, outras não. Agora iremos falar da psiquiatria geriátrica. Segundo as informações do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2050, o Brasil será o 6º país do mundo com maior população idosa. Em mais de 30 milhões de brasileiros terão mais de 60 anos. Por motivos como este, a psiquiatria geriátrica é um campo em alta na área da saúde. Um dos grandes desafios relacionados ao idosos é manter a sua autonomia e dignidade, bem como oportunizar a este indivíduo uma qualidade de vida durante a sua velhice. Após estudar as referências bibliográficas, concluiu-se que, além de desenvolver doenças físicas relacionadas ao passar dos anos, o envelhecimento também é acompanhado por diversas alterações nos padrões de vidas e, associada às mudanças biológicas e comportamentais, podem contribuir para o surgimento de transtornos mentais no indivíduo, como demências e depressão. A geriatria psiquiátrica, ela teve alguns teóricos muito importantes para o desenvolvimento da velhice, né? Segundo os autores pesquisados, a psiquiatria geriátrica teve como os principais precursores os seguintes autores. Sigmund Freud, que o progressivo controle do ego e o do id com o envelhecimento resulta em crescente autonomia. Erik Erikson, conflito central na velhice é entre integridade, o sentimento de satisfação que as pessoas têm refletindo uma vida vivida de forma produtiva, e desespero, o sentimento de que a vida tem pouco propósito ou significado. Heinz Coyalt, os idosos precisam lidar continuadamente com a ferida narcisista à medida que tenham se adaptar às perdas biológicas, psicológicas e sociais associadas ao processo de envelhecimento. Bernice Neugarten, o principal conflito da velhice relaciona-se ao abandono da posição de autoridade e à avaliação das realizações e competências anteriores. Por último, Daniel Levinson, a faixa dos 60 aos 65 anos é um período de transição, a transição para a idade adulta tardia. As pessoas narcisistas, a que investiram intensamente na aparência corporal, estão sujeitas a se tornar preocupadas com a morte. A atividade mental criativa é um substituto normal e sadio para a atividade física reduzida. As principais doenças relacionadas à velhice são diversos os transtornos mentais que acometem a saúde do idoso, tornando fundamental seu acompanhamento com um especialista para um diagnóstico afetivo que permita a elaboração do tratamento correto para as seguintes doenças, são elas: demência, demência do tipo Alzheimer, demência vascular, transtorno bipolar, ansiedade e doenças depressivas. As mudanças biológicas associadas ao envelhecimento. Pode-se constatar que em idosos o nível celular, sistema imunológico, músculo-esquelético, íntegro, cor acinzentada dos cabelos, geniturinárias e reprodutivas, neuropsiquiátricas, memórias, cérebro, mudanças cardiovasculares e mudanças do sistema gastrointestinal, endócrinos e sistema respiratórios são algumas das mudanças que ocorrem no processo de envelhecimento. Alguns aspectos psicossociais da velhice.
Averigou-se que as pessoas idosas sadias, em geral, mantêm um nível de atividade social apenas ligeiramente modificado do que era em épocas anteriores. Para muitos, a velhice é um período de contínuo crescimento intelectual, emocional e psicológico. Em alguns casos, no entanto, a doença física ou a morte de amigos e parentes podem impedir a continuidade da interação social. Essas mudanças ocorrem nos aspectos da atividade social do idoso, situações em que podem ocorrer o ageísmo, transferência e contra-transferência, socioeconomia, atividade sexual, cuidados continuados e a aposentadoria. Alguns exames psiquiátricos do paciente idoso. Aos idosos lhe é indicado os seguintes exames: história psiquiátrica, que é a identificação preliminar, sexo, nome, idade, estado civil, queixa principal, história da doença atual, história da doença prévias, história pessoal e histórico familiar. Uma revisão das medicações, incluindo medicações sem prescrição, que o paciente está usando atualmente ou usou no passado recente também é importante. Outro exame também citado pelos autores, concluímos também que o exame do estado mental também é um exame muito referente ao idoso, porque ele traz uma descrição geral do paciente, incluindo a sua aparência, psicomotricidade, atitude em relação ao examinador e a atividade da fala. E também a avaliação neuropsicológica, ela também é referida como parte importante de um exame psiquiátrico ao paciente idoso. As nossas referências para fazer esse portfólio partiu dos seguintes autores: Papalha e Fieldman, Straub, A Psicologia da Saúde, uma abordagem biopsicossocial, e o segundo livro de Straub, que é A Psicologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Por último, Sadok, aonde o autor escreveu o Compêndio da Psiquiatria, Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica. Obrigada por permanecer conosco até o fim.